Fala aí, torcedor do Corinthians, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, vamos ver essa informação aqui. Carlos Vinícius no Corinthians, centroavante muito bom de bola, que estava no Fulham e agora tá chegando no Coringão. Comenta aqui nos comentários, você aprova essa contratação? Sem mais delongas, bora ver essa informação que saiu nessa tarde, galera. Bora pro vídeo. Bora fechar o vídeo para falar sobre Carlos Vinícius. E as negociações com o Corinthians têm novidades importantes sobre o tema. Não é verdade que o Carlos Vinícius foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias. A negociação já existe há pelo menos 2 semanas. Enquanto Carlos Vinícius conversava com o São Paulo, Fabinho Soldado entrou em contato com o representante do atleta. O centroavante brasileiro de 30 anos de idade, que acaba de deixar o Fulham, não teve seu contrato prorrogado por lá. Pois bem, São Paulo acabou não se acertando com o Carlos Vinícius. O grande problema foi financeiro. Mais um vídeo vazado em que o Carlos Vinícius gritava "Vai Corinthians" também pesou contra o acordo com o São Paulo. E foi isso também que despertou a atenção do Corinthians. O Timão busca centroavantes até porque corre o risco de perder o Yuri Alberto com uma negociação para o futebol europeu. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Carlos Vinícius para entender em que pé está essa negociação com o Corinthians, e a frase foi, abre aspas, "A verdade é que o Carlos Vinícius quer permanecer no Brasil e o cenário está muito propício para o Corinthians." Essa pessoa completa, ele tem o desejo de poder jogar no Corinthians, fecha aspas. O grande detalhe é, o Corinthians ainda não formalizou uma proposta e deve fazê-la ao longo das próximas horas, até porque o Carlos Vinícius tem 3 propostas da Arábia Saudita e tem sido pressionado pelos times de lá por uma resposta. Se não houver acordo com o Corinthians, a tendência é que o Carlos Vinícius se mude para a Arábia Saudita, mas a preferência dele é ficar por aqui, até por isso ele topa pedir menos do que vinha conversando com outros clubes, como por exemplo o Tricolor. Só para completar, se você não conhece um pouquinho do Carlos Vinícius, centroavante que foi artilheiro especialmente em Portugal com as camisas de Rio Ave e Benfica. Não conseguiu ser tão artilheiro em outros clubes, mas aí tem uma curiosidade importante. No Tottenham, ele concorria, por exemplo, com Harry Kane. No Mônaco, ele concorria com Falcão Garcia. No Galatasaray, com Mauro Icardi. No Fulham, com Mitrovic. E no PSV, com o De Jong. E você, o que pensa sobre Carlos Vinícius e a possibilidade dele virar reforço do Corinthians? A saideira sobre o Timão. O Corinthians espera para essa quinta-feira a resposta do Sporting em relação à proposta feita por Biel. O Corinthians apresentou na terça-feira a seguinte proposta: 5 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O Sporting estava pedindo 6 milhões e 800 mil euros por 100% dos direitos. Timão e os representantes do atleta entendem que vai haver acordo. Se o Sporting responder de maneira positiva, o martelo pode ser batido ainda nessa quinta-feira. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vamos seguir aqui no mercado da bola então, mas agora envolvendo o Corinthians. O Corinthians está investindo no Biel, fez uma proposta ainda maior para conseguir trazer esse atacante do Sporting? Tá insistindo, eu e o Bruno Andrade, a gente trouxe essa informação. O Bruno conseguiu boas informações lá em Portugal em relação à proposta que o Corinthians enviou, a segunda proposta que o Corinthians enviou, e é uma proposta com um modelo de pagamento ou modelo de negócio, com o Corinthians comprando entre 50% e 60% do jogador. O Sporting quer 7 milhões de euros. E aí o que me disseram lá no Corinthians é que esse valor, que ainda não tem assim o certo, é uma proposta móvel, me disseram. Que ela pode variar de 50 até 60, vai depender muito do que você chega a um acordo com o clube. Né? Mas foi oficializada essa segunda oferta. E o que o Corinthians pensa é um contrato longo com o jogador e um contrato onde você paga isso parcelado, né? Então, assim, esse parcelamento mais a longo prazo, ter o jogador e você valorizar o jogador, né? O Corinthians bate muito nessa tecla de tipo assim, ó, o jogador que chega aqui, no Sporting ele não está jogando, vai se valorizar no Corinthians e vocês vão ter uma porcentagem grande. 50, imagina, se fechar em 50%, vai ter metade de um jogador valorizado. Né? E aí eu uso o exemplo de quem chegou lá, por exemplo, Carrilho, era um jogador que estava, né, foi emprestado, aí se valorizou, foi para a seleção, voltou, né, para a seleção. O próprio Martínez chegou por empréstimo, estava lá na MLS, nem sei se estava atuando, não me lembro a época. Mas é um jogador que chegou e se valorizou também. O próprio Mateuzinho, esse Flamengo,
chegou, se valorizou, o Hugo Souza chegou, se valorizou. Então, esses exemplos de atletas que chegaram nesse Corinthians, o próprio Corinthians está usando isso como argumento para o Sporting para uma facilitação ali nessa negociação. E o Corinthians espera conseguir, nesse modelo de negócio, para conseguir esse jogador que tem as características que atendem aquilo que o Dorival quer. Queria esse jogador que atue pelos lados, né? De velocidade. E é importante falar que o Biel topa o Corinthians. Topa vir para o Corinthians. Tem um sinal positivo do Biel para o Corinthians. Só que isso é aquela velha história, né? Não adianta eu combinar com o Biel se eu não tenho o ok do esporte, que é quem manda na negociação. 7 milhões de euros? 7 milhões de euros e aí 50%, né? Seria a metade disso. Gente, para um Corinthians que está num aperto danado, que está ali com o cinto apertado, endividado, é muito dinheiro. Não, mas aí se você fizer um parcelamento em, 4 anos de contrato... Se eu fosse credora do Corinthians, eu ia estar brava. Daqui a pouco tem o Cristiano Dresch aí falando aí, né? Porque o Corinthians no dia... Até os corintianos ficaram bravos comigo no X outro dia, no Twitter. Teve, inclusive, colega corintiano bravo comigo, me xingando no Twitter. O negócio tá uma loucura hoje em dia na rede social, né? Teve um editor lá da ESPN. Um editor lá da ESPN me deu uma bronca, cara. Você acredita? Sério? Falando que eu tava querendo surfar a onda. Mas, enfim, o assunto não é esse. Eu dei uma informação que o Corinthians... Esse assunto é bom. As tretas de André Hernan nas redes sociais. Não, eu não tenho treta com ninguém, não. Eu só respondi para ele. Falei, tá bom, desculpa aí, chefe. O Corinthians, no dia 17 de julho, vence uma parcela da CNRD, que é o da CBF. E entre esses credores, que pode chegar até 4 milhões... É a lista lá, que a galera entrou na lista para ir recebendo. O Cuiabá pode demorar, tá lá. mas pelo menos você sabe que vai chegar a sua hora. O Cuiabá está lá. E esse montante dos credores do Corinthians na CBF é 4 milhões. E aí vence uma parcela disso, né? E aí o Corinthians não pagando pode dar transfer ban nacional. Então, o Corinthians tem que abrir o olho. Mas aí, foi o hate que eu tomei, que foi, mas aí isso ainda vai vencer. Daqui a um mês se você já está botando pilha e tal. Mas não é pilha, mostrando um pouco da realidade do Corinthians. O Corinthians fez acordo agora com o Memphis Depay. O Corinthians fez acordo com o Coronado e rescindiu o contrato. Tem essa parcela a vencer. Tem ajustes para fazer um monte aí de dívida que tem. Tem 2,5 bilhões de dívida no total. E aí você vai contratar um jogador de 7 milhões de euros, tudo bem que é a metade, parcelando aí a perder de vista, mas soa como uma coisa assim, tipo, não estou nem aí para quem eu estou devendo. Então, é uma situação em que você precisa mostrar para o torcedor, seja ele corintiano ou não, seja o corintiano que fique bravo ou não, mas mostrar que o Corinthians tem compromissos a honrar. Sim, é uma situação delicada. Eu vou até trazer um superchat aqui no nosso chat do Joildo Santos, que ele fala, os caras não pagam premiação das atletas do feminino e vários outros problemas de transfer ban e fazem essas propostas. Falta vergonha. Daí vou lembrar aqui, porque a Lívia Camilo trouxe uma matéria no All Sport de hoje, dizendo que o acerto com o Memphis, com a dívida, né, que tinha com o Memphis Depay, pela premiação do Paulistão e também por direitos de imagem, isso revoltou até as jogadoras do Corinthians, as jogadoras do time feminino, porque há parcelas de premiações atrasadas. Essa é uma matéria que a Lívia Camilo trouxe no áudio hoje. Então vai virando uma bola de neve, né? Vai virando uma bola de neve. A dívida aqui vai chegando no futebol, né? Aí quando chega no futebol, o torcedor começa a sentir. Já foi dívida com o Memphis, agora dívida com as jogadoras. O Memphis correndo o risco de nem se apresentar. Então é complicado quando o clube não honra os seus compromissos e ainda fica querendo contratar a PVC. Ele tem que fazer a questão da reunião do fair play financeiro e decidir isso daqui. Estou até pensando uma coisa. Sabe que no começo da Copa do Mundo, de clubes, as transmissões aqui da DAZN, uma das narrações chamou o Estefan de Cuiabá Man, que é uma coisa que aparece nas redes sociais. Que é aquela brincadeira de que ele só faz gol em jogo pequeno. E aí chamou ele de... Na verdade, Cuiabá Man é o Ranieri, né? Que até hoje não foi pago. O Cuiabá é o dono do Ranieri, só que não é. E aí nós vamos discutir de novo essa questão. Você paga o que não paga, para quem não paga. O Corinthians quitou a dívida do Memphis, mas não quitou a premiação do Memphis.
tem que discutir isso no fair play financeiro que a direção nova da CBF pretende fazer. Já tem gente se manifestando contra. Vamos lá, vamos seguir. Mas agora chegou uma parte muito boa, a melhor. Mercadão da bola. Bora? O Mercadão tá pegando, hein? Tá pegando. Começando a pegar, vai. Tá começando a pegar aqui no De Primeira também, que é a hora mais esperada desse programa. E o Corinthians, dinheiro não tem, mas contratar tá querendo. É mais ou menos assim que tá funcionando. Total. Então, abriu negociação para trazer... Já a gente estava falando do atacante Biel, agora é um centroavante. Carlos Vinícius, que deixou o Fulham da Inglaterra no fim do contrato. Que é um concorrente aí para o Yuri Alberto, fazer uma sombra para o Yuri Alberto? Como é que é isso, Hernanzito? O Carlos Vinícius é um jogador que pode fazer o segundo atacante, é um jogador que é de área também e é um jogador que está livre no mercado, né? Ele não renovou com o Fulham, já tem algumas temporadas já no futebol europeu e é um jogador que também já foi sondado, já foi alvo de outros clubes aqui no Brasil. Por exemplo, São Paulo teve de olho nessa busca aí por um substituto ao Caleri, aí quando o Caleri machucou, mas aí o Carlos Vinícius ainda tinha contrato com o Fulham e a questão financeira é um pouco mais alta, né, do que o Dineno hoje custa para o São Paulo. Então, o Corinthians busca esse jogador porque é o jogador que hoje é dentro daquele modelo de negociação que o Corinthians fez e que foi tão bem sucedida, né? Foram tão bem sucedidas essas contratações no meio do ano, jogadores livres no mercado. A informação que a gente tem é que há uma conversa já em curso para isso acontecer. Falei com uma pessoa do Corinthians que me disse, tem chance de dar negócio. Né? Não, essa fonte do Corinthians me diz que não há nada avançado por agora, nada para fechar, por exemplo, mas que as conversas já estão abertas, né? Já estão acontecendo. E o Carlos Vinícius está em Londres agora, está lá em Londres. Obviamente, atento a tudo que está acontecendo e é um jogador que, pelo que a gente apurou, eu, Bruno e o Felipe, a gente apurou que o Carlos Vinícius quer vir para o Corinthians. Então, assim, há um desejo dele de vir para o Corinthians. Até eu vi que páginas de torcida do Corinthians postaram um vídeo dele num treino do Fulham, brincando, falando vai Corinthians e tal, alguma coisa do tipo. Ele tem ali familiares que torcem para o Corinthians e tal, isso obviamente não é determinante, mas uma pimentinha a mais aí nessa negociação que está acontecendo. Lá no Corinthians já pregam mais o pezinho no chão, né, pela questão financeira. Essa fonte me diz que não tem nada certo, não tem nada aí encaminhado, mas que a conversa está acontecendo. Vamos ver, é um jogador livre, é chegar, acertar salário e luvas.